Boa noite, nós estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Nesse programa nós queremos comunicar para vocês os princípios eternos da fé, de maneira acessível, de maneira prática. E esse é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história de ex-protestantes, de pessoas que caminharam em outros apriscos, mas decidiram voltar para casa, decidiram se tornar católicos. Hoje vai estar comigo uma moça muito especial, a Thaisa Fontana, que foi da Igreja Batista, da Igreja Metodista. Ela vai contar no segundo bloco um pouquinho da história dela para a gente. Eu sou o professor Eduardo Faria, eu sou formado em jornalismo, sou formado em teologia, mas ao longo de 22 anos da minha vida, eu fui membro de uma igreja protestante. E desses 22, 10 eu fui pastor de uma igreja protestante. Sempre desenvolvi o meu ministério com muita alegria, com muita integridade de coração, mas depois de uma longa jornada de estudos bíblicos, históricos, teológicos, eu decidi me tornar católico, porque eu descobri que a Igreja Católica de hoje é a mesma igreja que o nosso Senhor Jesus fundou. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, aqui na TV Evangelizar, nós começamos o programa De Volta para Casa com um bate-papo sobre algum ponto da fé. E hoje nós vamos conversar sobre o purgatório. Eu tenho certeza que você já ouviu falar essa palavra em algum lugar, o purgatório. Porém, fazem uma confusão entre católicos, entre protestantes. As pessoas simplesmente não entendem o que é o purgatório. De modo que eu quero esclarecer para que não haja mais essa confusão. E eu tenho percebido que uma das confusões mais comuns é aquela que diz assim: o purgatório é uma segunda chance. Eu já vi protestantes criticando a doutrina do purgatório, dizendo isso. O purgatório é uma segunda chance. Então o sujeito não decide a vida dele aqui e ele acha que no purgatório ele vai ter uma chance de se resolver. Mas eu já vi também, pasmem, católicos que acreditavam que o purgatório é uma segunda chance. E diziam isso: eu posso viver minha vida aqui do jeito que eu quiser e no purgatório eu me resolvo. Cuidado, tá? Essa é uma concepção equivocada muito comum. O purgatório não é uma segunda chance. Tá? Então vamos entender o que é o purgatório. Primeira coisa, eu preciso falar com vocês sobre penas eternas e penas temporais. Quando você peca, o seu pecado acarreta penas eternas, a morte eterna, a separação eterna de Deus, mas também penas temporais, que são devidas graças àquela desordem que o seu pecado causou em você. Sabe quando você confessa o mesmo pecado repetidamente? Por quê? Porque existe essa desordem dentro de você. Lembra quando o rei Davi se arrependeu do pecado? E o profeta Natan disse para ele: Deus te perdoou o pecado, mas o menino morrerá. Ou seja, as penas eternas foram perdoadas, mas as penas temporais, por causa da misericórdia de Deus, ainda foram necessárias serem purificadas por causa da nossa desordem interior. E o purgatório, onde entra nessa história? Ao longo de toda a história do cristianismo, houve a prática piedosa e comum de se rezar pelos mortos. Tá? Os judeus antes de Cristo rezavam pelos mortos, os apóstolos rezavam pelos mortos, os padres da igreja do período patrístico rezavam pelos mortos. E aí surge uma pergunta: por que se reza pelos mortos? Ora, se os mortos estão no céu,
eles não precisam da nossa oração. Se estão no inferno, a nossa oração não vai resolver nada. Então percebeu-se que existe um estado onde as nossas orações são necessárias. O autor de Hebreus nos diz, no capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá a Deus, de modo que o purgatório é esse espaço de purificação final para que nós possamos atingir a plena santidade, para assim podermos ter a visão beatífica, podermos ver Deus face a face. Aqueles que já nessa vida tiveram as suas penas eternas e penas temporais purificadas, vão para o céu. Aqueles que não tiveram as suas penas eternas purificadas, ou seja, não se arrependeram, não creram, não caminharam na graça de Deus, não se alimentaram dos sacramentos, infelizmente, a Santa Igreja nos ensina que vão passar uma eternidade distante de Deus. Mas e aqueles que tiveram as suas penas eternas perdoadas, mas ainda não estão plenamente santos? Para onde que vão essas pessoas? Para o purgatório. Para quê? Para se purificar, para poder chegar até o céu e ter a visão da glória de Deus. É interessante porque, às vezes, quando a gente está num espaço muito escuro, eu lembro que na época da faculdade eu revelava filmes, a turma mais jovem nem sabe o que é isso, né? Eu revelava filmes no laboratório de fotografia e o laboratório era escuro, a nossa pupila dilatava de tão escuro que era o laboratório. E para sair para a luz do dia, a gente precisava ficar numa câmara intermediária, porque se com a pupila dilatada eu visse o sol, eu poderia ficar até cego. Então a gente deixava os nossos olhos se acostumarem com a claridade. Eu uso essa ilustração para dizer que o purgatório é esse espaço onde os nossos olhos se acostumam com a claridade da glória de Deus, para que nós possamos vê-lo face a face. Eduardo, existe isso nas Escrituras? Existe. Por exemplo, segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículos 43 e 45. De fato, rezar pelos mortos é um ato ótimo da graça de Deus. E o autor ainda diz, não é supérfluo nem vão rezar pelos mortos. No Evangelho de Mateus, nós lemos o seguinte, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Que era essa que há de vir, onde ainda haverá perdão de pecados? A Santa Igreja entende corretamente que esse é o purgatório. Agora, tem duas passagens na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios que nos falam de maneira belíssima acerca do purgatório. A primeira está em 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que São Paulo diz. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, como que através do fogo. São Paulo diz que existe uma salvação através do fogo. E olha que interessante, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, aqui em 1 Coríntios 15, São Paulo está argumentando a favor da ressurreição da carne. E ele diz o seguinte, se os mortos não ressuscitam, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Que passagem estranha, né? Se batizar pelos mortos. O fato é que nesse contexto, como em outros contextos da Bíblia, batizar aqui tem um sentido de oferecer sacrifícios. De modo que a gente pode ler esse versículo da seguinte maneira, se os mortos não ressuscitam, o que farão aqueles que oferecem sacrifícios em favor dos mortos? Perceba que desde os tempos apostólicos, oferecer sacrifícios, oferecer orações em favor dos mortos, na esperança da ressurreição, é uma prática cristã.
Ainda em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, São Paulo reza pelo seu amigo Onesíforo, que já tinha morrido. Ao longo de toda a patrística, nós vemos que rezar pelos mortos é uma prática comum, é uma prática cristã, de modo que o purgatório não é uma segunda chance. O purgatório não é uma invenção da Igreja Católica. O purgatório é uma expressão belíssima da graça de Deus. O purgatório é aquele espaço em que as nossas penas temporais são purgadas, onde as nossas desordens são reorientadas para que nós possamos enxergar Deus face a face. Não saia daí. Eu te aguardo para o próximo bloco, onde nós vamos conversar com a Thaisa Fontana. Ela vai contar para nós um pouco da história dela de conversão à Santa Igreja Católica. Até já! Estamos de volta para o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E como você sabe, essa é a parte na qual nós conversamos com irmãos e irmãs que estavam desgarrados, distantes, mas voltaram para casa, voltaram para a Santa Igreja Católica. E hoje eu vou conversar com a Thaisa Fontana. Thaisa é jornalista, Thaisa tem um apostolado muito bonito no mundo digital. Thaisa, vem para cá, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Pode sentar, por favor. Thaisa, boa noite. Primeira pergunta, de qual igreja ou de quais igrejas você participava antes de se tornar católica? Boa noite, Eduardo, e boa noite vocês, telespectadores. Eu nasci num lar católico, e toda a minha família, tanto paterna quanto materna, são católicos. Porém, aquele típico católico IBGE, né, bem comum. E aí, quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais foram para uma igreja neopentecostal, que é a Universal, devido a eles terem alguns problemas conjugais, a minha mãe problema de saúde, e aquelas pregações, aquele proselitismo forte que eles têm, né? E aquelas promessas de uma vida fácil, de soluções dos problemas e tal, acabou atraindo meus pais, né? Que já não tinham conhecimento muito profundo da fé. Então, eles acabaram sendo atraídos por esse discurso, né? Porque, de fato, é um discurso que é atraente, embora seja falso, né? Porque... Vida fácil, assim, não existe. Né? Cruz, pare de sofrer, né? A gente sabe que não é bem assim. E Cristo disse exatamente o oposto, o contrário, né? Tome a sua cruz. Então, eu acho que isso daí é o que acaba atraindo as pessoas para esses movimentos que, infelizmente, acabou crescendo nas últimas décadas, né? Anos 90, anos 2000. E meus pais entraram justamente nesses anos aí, 2000, que estava realmente explodindo, né? Essa vertente aí protestante. E aí eu fiquei só até os 7 anos, eu entrei com 7 anos, né, nessa igreja e fiquei até os 14 anos. Porém, eu saí. Eu fui para a Metodista porque eu não gostava, não me identificava com a Universal. Então você migrou da Igreja Universal para a Igreja Metodista, que já é uma igreja com mais lastro histórico, né? Uma igreja talvez com mais presença no protestantismo mundial. E aí eu percebi muita diferença justamente por isso, né? Tinha uma profundidade maior. John Wesley, ele, querendo ou não, era um teólogo. Sim. E assim, dos teólogos, dos reformadores, ele era o menos pior, digamos assim. Não tinha nada assim na vida dele que o desaprove, o abone. John Wesley era um teólogo formidável, formidável. Tem um livro, Thaisa, de um ex-pastor luterano que se tornou católico, inclusive se tornou padre, né? E é o Louis Boyer,
um autor francês, e esse livro é O Espírito e as Formas do Protestantismo. Um livro também formidável, e ele diz nesse livro que se o Wesley fosse católico, provavelmente ele seria canonizado. Ah, com certeza. E também dizem, né, assim, um pouco que conheci, que a teologia dele é muito parecida com a da Igreja Católica. Sim. Até mesmo a forma como ele estruturou o metodismo era, de uma certa forma, imitando a hierarquia da Igreja Católica, né? A Thaisa já falou, mas para você que nos assiste, John Wesley foi o precursor do movimento metodista, né? E foi um teólogo protestante, mas um teólogo formidável, né? Sim. E ele tinha essa estrutura aí, digamos, parecida com a Igreja Católica, de hierarquia, e tinha uma vida até, assim, piedosa, diferente dos outros reformadores, né? E eu comecei a ler a vida dele, a doutrina, e eu falei, nossa, que bacana, bem diferente do que eu vim, né, daquele protestantismo neopentecostal, da Universal, e eu fiquei encantada, né? Porque o que eu estava ali era uma coisa muito rasa, né? Mas a questão, a igreja que eu ia metodista já destoava totalmente de John Wesley e do movimento dele. E essa é a grande questão, né? Os fundadores, eles criam ali eles criam as igrejas, né? Mas conforme o tempo vai passando, ela vai se modificando daquela que o fundador criou, né? Da intenção dele. É muito difícil as que permanecem realmente fiéis, né? E essa que eu ia pregava um pouco de teologia da prosperidade. Então, o que eu lia não tinha muito a ver com o pastor ali, a igreja, como ele conduzia. Ou seja, você lia John Wesley e gostava, e via a prática da igreja que você frequentava e falava, bom, não é essa teologia pela qual eu me apaixonei. Isso é muito comum, né, Thaisa? Num ambiente onde o sola escritura é um princípio fundante, né? Porque o sola escritura, eu costumo dizer, é o sola o que eu entendo da escritura, né? Isso, é exatamente isso. E aí esse pastor pregava essa teologia da prosperidade, também chamava pastores de outras vertentes pentecostais ali para o culto, que faziam aquelas coisas de desmaiar, aquelas coisas assim bem estranhas. E aí, o que aconteceu? Comecei a procurar pastores na internet, porque aquilo ali já não estava me agradando mais. E aí eu fui me atraindo por outros pastores que tinham uma intelectualidade, embora a doutrina seja errada, mas eles sabiam, tinham um conhecimento bíblico profundo. E aí quem era? Caio Fábio, Ed René Kivitz, o Ariovaldo Ramos, toda aquela turma da Missão Integral, e essa turma aí de eu sou a igreja, né? Cristo não deixou a igreja, aquele papo. Acabou que, influenciada por esses pastores, que hoje eles estão assim, nossa, dia após dia, da minha época eles não estavam tão degradante como está agora. O Ed René, que teve muitas polêmicas aí envolvendo o nome dele, ele foi até expulso da igreja, da Convenção dos Batistas, né? E aí, influenciada por eles, eu falei, não, eu não vou mais em nenhuma igreja, porque eles pregam muito essa coisa da igreja ser gente, né? Ah, então, peraí. Você estava na Universal, foi para Metodista, começou a ouvir pregadores na internet que começaram a dizer, você não precisa necessariamente de uma adoração corporativa, de estar num ambiente eclesiástico. Você e Deus se basta. Sim. E você começou a acreditar nisso. Sim. O Caio Fábio, ele mesmo é um exemplo disso, né? Ele tem um movimento aí, Papo de Graça, ele tem aquele canal no YouTube, e ele é um desses que pregam isso, né? Tanto que ele era um pastor presbiteriano, muito famoso, e ele foi... não é excomungado que fala, ele foi desligado, né? Uhum. E aí ele fundou também esse movimento dele na internet, e todo mundo segue o seu evangelho de casa, ouve ele pela internet e fica mandando ali as perguntas.
E aí eu segui minha vida, eu falei assim, agora eu não vou mais em nenhuma. É isso que eu penso, eu concordo com eles, eu tô cansada dessas igrejas, porque eu já estava decepcionada, estava cansada mesmo. Era a teologia da prosperidade, que eu já tinha visto na Universal, na Metodista também, não tanto quanto a Universal, mas tinha também. E aí esses pastores metiam um pau nesses pastores pentecostais, neopentecostais. E aí eu falei assim, eu concordo com eles, eles são lobo em pele de cordeiro, eles só querem enriquecer com a fé, com o nome de Deus, e eu vou viver minha fé em casa. E fiquei assim, uns 5 anos. Então você ficou 5 anos sem frequentar nenhuma denominação, por assim dizer. Eu ouvia só esses caras. Eu via pregação no YouTube, acompanhava eles. E é interessante porque existia dentro de você um amor por Nosso Senhor Jesus. Né? E por algum motivo você não estava encontrando um ambiente onde vivenciar essa fé. Sim. E nessa época, o que você pensava da Igreja Católica? Todos os preconceitos comuns que eu adquiri desses ambientes. Então eu pensava que a igreja era maçônica, que era seita, que idólatra, que o Papa era o anticristo. Todos eles sempre têm uma objeção, um ataque. Então eu acreditei em tudo que me foi dito em todos esses anos. E eu nunca olhei para a igreja, nunca, já, não era nenhuma hipótese, não estava nem no meu horizonte a Igreja Católica. Olha que interessante o que você está dizendo, e eu acredito que o pessoal que está nos acompanhando de casa tenha percebido isso. A Thaisa chegou num momento em que ela não aguentava mais as manifestações protestantes de uma teologia rasa, de uma teologia fraca, de um movimento que queria simplesmente dizer que se você der dinheiro para a igreja, os seus problemas vão terminar, só que não precisa saber muito para saber que isso não é verdade. Mas ela também não enxergava que a Santa Igreja era de fato a Igreja de Jesus. Ou seja, a Igreja evangélica não está boa e a Igreja Católica não está boa. Aí a gente fica naquela terra de ninguém, né, Thaisa? Por isso que eu fiquei desigrejada. Eu achava que as religiões eram invenções humanas, todo aquele papo. Por isso que nenhuma sabia direito qual era o verdadeiro sentido da mensagem, do evangelho. Cada uma dava uma opinião, tinha uma visão, aquele recorte de Cristo que cada uma faz, né? Então você estava nessa terra de ninguém e achava que a Igreja Católica era idólatra, que o Papa era o anticristo. Que, aliás, assim, talvez você que está nos assistindo ache que a gente está exagerando, mas isso consta em documentos teológicos das igrejas protestantes. O Papa é o anticristo, né? Então, qual que foi? Porque, assim, alguém que acreditava que o Papa é o anticristo, que a igreja é idólatra, e hoje tem um apostolado na internet, e tem trazido tantas pessoas para a fé católica. Então, Thaisa, você me disse que participou de uma igreja mais neopentecostal, depois foi para uma igreja histórica, mas com uma prática neopentecostal, digamos assim. Depois você ficou afastada de qualquer manifestação de igreja, fazia suas orações, assistia pregações em casa, mas sem participar de uma igreja. E você também me disse que considerava a Igreja Católica completamente errada, idólatra, que o Papa era o anticristo. Qual que foi a primeira faísca que te fez considerar o catolicismo como uma possibilidade de ser a verdadeira igreja e você hoje ser essa católica tão atuante nas redes sociais como você é? Como eu sempre falo, eu olho para trás e eu vejo que Deus sempre esteve à minha procura, sempre me indicando, de várias formas. Ele foi mostrando aos poucos. Então, o primeiro evento assim foi na faculdade, que eu tive contato com alguns filósofos, né, na aula de filosofia, e um deles era Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E ali eu já fiquei espantada, falei, nossa, 2 santos da Igreja Católica, filósofos e grandes intelectuais e que têm um peso enorme, né, no pensamento do Ocidente.
Porque já quebra aquele pensamento de que a igreja é obscurantista, a idade das trevas e todo aquele assunto, né? Aquele preconceito que as pessoas têm. E aí eu fiquei assim, bem admirada, mas nada que me levasse a me aprofundar. E aí depois eu passei dificuldades pessoais, profissionais, e eu falei assim, nossa, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para alguma comunhão. Em termos espirituais, a gente sabe que ser um desigrejado e frequentar a igreja, espiritualmente não tem muita diferença, né, Eduardo? Porque não tem sacramentos, tanto presencial quanto em casa, não é? Sim. A única diferença, o que você tem, é uma comunhão a mais. É comunhão a Só que mais você com os pode ter irmãos. isso na sua família também, se ela for uma família cristã, né? Então você lê ali a Bíblia em casa, canta louvores, né? Mas eu senti a necessidade de ter uma comunhão, de ter um vínculo ali. E então eu falei assim, eu vou voltar para a igreja. Só que agora eu vou escolher uma igreja histórica, séria. De novo, né? Estava tentando de novo. Porque a primeira vez já não tinha dado certo. Aí eu falei assim, então agora eu vou escolher ou a presbiteriana ou a batista. A batista histórica, porque tem muitas batistas e umas independentes, tinha que ser ligada à convenção. E aí a que eu escolhi foi a batista reformada, porque eu já tinha um amigo lá e ele acabou me convidando e eu fiquei por lá mesmo. E ali foi onde tudo começou. Por quê? Por ela ser batista reformada e o pastor, ele é um dos grandes, assim, teólogos brasileiros aí, junto com os grandes pastores reformados aí da atualidade, sempre está nos eventos que eles estão. Ele, na época, estava fazendo até doutorado em patrística. Então, realmente, o ensino era diferenciado, era muito mais profundo, sério. Eu falei assim, nossa, agora eu encontrei o cristianismo verdadeiro, bíblico. Eu falei assim, é isso aqui. E ali eu falei assim, agora eu vou ficar aqui até morrer. Porque realmente o pastor, ele tinha assim um diferencial, né? Um grande estudioso. Ou seja, uma igreja séria, com um ensino saudável, começou a te trazer para a verdade. É isso. Vai vendo. Eu achava que eu ia ficar ali, porque depois de tanto tempo encontrar uma igreja assim, saudável, bíblica, né? Séria e tal, estava muito bom para ser verdade, né? Na hora que eu tinha encontrado, aí começou a aparecer alguns problemas. Então, no primeiro dia, assim, nos primeiros dias da catequese, eles pedem para os novos membros fazerem uma nova catequese, e eu fui lá e fiz. E um dos pastores ensinou o credo apostólico. Olha só. Para quê? Eu falei assim, então existe um credo? Eu fiquei assim, um credo de uma igreja, né, primitiva, o símbolo dos apóstolos, e eu não sabia disso. Eu vivi tantos anos como cristã e não sabia, né, não tinha dimensão de que existia um credo, muito antes das Sagradas Escrituras, ainda por cima. E aí ele foi explicando parte por parte do credo. Aí chegou na parte de falar a Igreja Católica, ele pegou e falou assim, gente, essa parte aqui não é a Igreja Católica Apostólica Romana, é a Igreja Invisível. Aí na parte de falar a Virgem Maria, ele falou assim, e a gente também sabe que a Virgem Maria, ela só foi virgem até ter Jesus, depois ela teve outros filhos, né, e não... É interessante porque os protestantes históricos aceitam, né, acatam o credo apostólico, mas eles precisam explicar, não é bem assim, né? Aí depois, naquela parte dos santos, né, da comunhão dos santos, ele também deu um jeitinho, né? Ele pegou e falou assim, e aqui a comunhão dos santos, gente, não é santos, assim, é os santos vivos da terra, os irmãos em Cristo, né? Só que, Eduardo, eu não acreditei naquilo. Eu sabia, aquele credo acendeu uma faísca em mim.
Então foi o credo Acendeu apostólico. uma luz. Entendi. Eu não sei se é porque eu era católica de batismo e o Espírito Santo já estava me iluminando e falando, não, isso é a Igreja Católica. Porque claramente fala a igreja, cremos na Igreja Católica, Apostólica e tal. Como que não é? Tipo assim, é a Igreja invisível, mas foi a Igreja visível que fez esse credo. Foi uma igreja que se reuniu. Então, o credo apostólico acendeu uma luz em você. Daí, até você se tornar católica, o que aconteceu? Muitas coisas. Então, o credo, ele acendeu essa luz em mim e eu não acreditei que era um credo protestante. Eu sabia que era a Igreja Católica. E aí, conforme foi passando o tempo nessa igreja, os cultos, as pregações, os estudos, eu fui descobrindo cada vez mais sobre a Igreja Católica. Porque o pastor, ele usava muito patrística e eu não sabia, né? Ele citava muitos santos nas pregações, frases, né, de Santa Teresa, Santo Agostinho, outros santos. E eu não sabia que eram santos da Igreja Católica, mas depois eu ia investigar e eu acabava descobrindo. E aí depois eu fui vendo que todas essas pessoas que ele acabava citando eram católicas e eram altamente, assim, santas, de uma santidade. E mais, eu via que eles ficavam apenas com as partes que eram interessantes, que corroboravam com o protestantismo. Uhum. Mas a parte católica dessas pessoas, eles não falavam. E nos meus estudos eu acabava vendo que eles eram católicos. Eu falava assim, nossa, mas fala Santo Agostinho, fala tantas coisas dele, mas não fala essa parte aqui que mostra que ele é católico. Então, assim, por exemplo, Santo Agostinho fala, eu não creria na Bíblia se não fosse a autoridade da igreja. Se Roma falou, o assunto está encerrado. E tantas coisas que ele fala que você vê que ele é católico. Mas meio que eles querem pintar como se ele fosse um pré-reformador, ou se nem católico fosse, sei lá, fosse um cristão de uma igreja primitiva. Assim, uma hora é a igreja verdadeira que se desviou. Outra hora ela nunca foi católica, sabe? Assim, não tem uma unidade. E a partir daí, como que na prática você virou católica? Assim, o que aconteceu para você falar, eu vou numa igreja católica, vou me tornar católica? Eu fui vendo, eu comecei a ler os santos, eu li Santa Teresa, As Moradas, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida, nada igual no protestantismo. Aí eu fui ler a Didaquê, porque esse pastor falava da Didaquê. Eu falei assim, o que é isso daí? Vou ler. E eu li a Didaquê, o que estava lá, gente? Todas as práticas da Igreja Católica. E que ano que você se tornou católica, definitivamente? 2019, em abril. 2019, já tem... 3 anos. 3 anos. Vai fazer, 3 anos. E aí eu via lá na Didaquê, batismo infantil, falava de Eucaristia, tinha confissão, tinha como deveria ser uma missa, né, a liturgia. Eu falava, gente, mas como que eles fazem isso? Sabe, assim, de pegar só o que é conveniente e negar e falar que não é uma igreja que Cristo deixou, que é a mesma. Eles têm coragem de dizer que o catolicismo de hoje é uma invenção moderna, que não tem nada a ver com a igreja primitiva. E eu ficava assim, como jornalista, eu não aceitava essa desonestidade. É interessante porque a gente está caminhando para o final do bloco e ouvindo a sua história, eu também sou jornalista, né? E ouvindo a sua história eu vejo muitos pontos de contatos, percebendo que o que a Igreja Católica ensina e pratica, ela sempre ensinou e praticou. E esse ensino e prática encantou o seu coração, iluminou a sua mente e você se tornou católica. No próximo bloco, nós vamos responder as perguntas que vocês enviam para nós e a Thaisa vai me ajudar a responder também essas perguntas. Então não saia daí, porque já já a gente volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Estamos de volta para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E o terceiro bloco é aquele momento no qual nós respondemos as perguntas que vocês enviam para nós. Eu vou responder essas perguntas sempre com a ajuda do convidado da quarta-feira à noite. E hoje quem está conosco é a Thaisa. Thaisa, a pergunta que nós recebemos aqui vem da Tatiane Rosa dos Anjos, ela é de Santos, litoral de São Paulo. E a pergunta dela é a seguinte: quando a igreja começou a ser chamada de católica, quem definiu essa nomenclatura una, santa, católica e apostólica? E sempre teve o termo romana ou veio com o tempo? Então, Tatiane, esse nome é a marca, né, da igreja verdadeira. Ela tem que ter esses 4 elementos. Ela tem que ser una, santa, católica no sentido de universal, abrangendo todos os tempos, todos os povos, e ela tem que ser apostólica, ela tem que derivar dos apóstolos. E o primeiro registro que a gente tem é de Santo Inácio de Antioquia, por volta do ano 107. Uhum. Ele é o primeiro a dizer que onde está Cristo está a Igreja Católica. Ou seja, quase que contemporâneo a São João Evangelista, Sim. né? Só que o que é curioso é que os reformadores, eles usam os pais da igreja, eles citam essas pessoas, eles leem as cartas de Santo Inácio, de outros pais da igreja. Eles amam usar esse termo pais da igreja como se fosse uma igreja primitiva, uma igreja aí, sei lá, que não tem nada a ver com a atual católica com sede em Roma. Uhum. Quando, na verdade, é a mesma e sempre foi a mesma igreja. E São Cipriano de Catargo também, ele vai dizer, antes de Constantino, que quem não está com a igreja de Roma, né? Quem não está com Pedro, não está unido à cátedra de Pedro, não faz parte da igreja. E se engana de achar que está na igreja, porque não está. Quem não está unida a Pedro e à cátedra de Pedro, e ele também foi o primeiro a dizer que fora da igreja não há salvação. Olha só. Uma coisa que eu acho muito interessante nessas marcas, né? Una, santa, católica e apostólica. Elas foram, talvez, sistematizadas no Concílio de Constantinopla, né, em 381, e elas são quase que definições pela própria natureza da igreja. Isso. Ou seja, a igreja é una, porque ela é corpo de Cristo, e Cristo não pode ter mais de um corpo. Ela é noiva de Cristo e Cristo não pode ter mais de uma noiva. Então, por definição, sim, a igreja precisa ser uma. Né? Ela é santa. Ela é santa porque, de novo, ela é corpo de Cristo, a sua fonte de santidade vem de Cristo. Sim. Ela é católica, né? Que é aquele termo kataholos, segundo o todo, ou como você bem disse, universal, em contraponto aquelas igrejas segmentadas, né? Cada um crê de um jeito, cada um faz uma coisa, não. A Santa Igreja é a mesma no Brasil, no Japão, na África do Sul, nos Estados Unidos, na França. E uma coisa que eu gosto muito, Thaís, eu não sei se você também, se você vai concordar comigo, é o termo apostólica. A nossa igreja é apostólica, ou seja, ela está fundamentada no ensino dos apóstolos, mas tem uma segunda coisa, Tatiane Rosa. O apóstolo, em grego, apóstolo quer dizer aquele que é enviado, mas não simplesmente aquele que é enviado como um mensageiro, mas aquele que é enviado como um embaixador, ou seja, ele é enviado com a autoridade de quem enviou. Ou seja, a Igreja Católica, porque ela está fundamentada no ensino a Igreja Apostólica, porque ela está fundamentada no ensino dos apóstolos, mas ela também é enviada com a autoridade daquele que a enviou. O que você acha? Eu acho isso daí, assim, fantástico. É um motivo para a gente fazer parte da igreja, né? Agora está muito na moda se falar que é católico sem ser romano, principalmente no meio reformado, eles estão usando muito isso, eles estão roubando até essas características, esses elementos, essas marcas da verdadeira igreja para eles,
como se parece que é a gente que está se apropriando indevidamente. Não é, a gente não é nem mais católico, não é a gente não, é eles, viu? E assim, é uma grande mentira, porque a igreja ela sempre teve que estar unida ao bispo de Roma. O Santo Inácio de Antioquia vai falar isso nas suas cartas, que quem celebra a Eucaristia tem que ser o presbítero, que tem que ter autorização do bispo. Que sem o bispo não se faça nada. Então, assim, o fato dela ser apostólica é o que lhe dá a garantia de veracidade, de infabilidade também. Perfeito. E isso nos leva para a terceira parte da pergunta da Tatiane, que é sobre o termo romana, né? Eu não sei quantas pessoas sabem disso, mas esse termo romana surgiu de maneira jocosa no período que ficou conhecido como Reforma Protestante, né? Para dizer justamente isso. Não, eu sou católico, mas não sou romano. E aí surgiram outras palavras, né? Romanista, papista, justamente para, de alguma forma, diminuir a Santa Igreja. Mas como diz olha, foi um ato falho aqui, eu ia falar São Chesterton, né? Mas quem sabe um dia a gente possa dizer isso, né? Mas como disse Chesterton, né? Se tem uma coisa que as outras religiões concordam, é em criticar a igreja católica, né? Então, 3 coisas que eu acho interessantes sobre o termo romana. O primeiro é que eles falam tão mal da igreja romana, e uma das cartas mais admiráveis é a igreja de Roma, né? Sim. Das mais belas e das que os reformadores mais amam, né? Que são as cartas aos romanos. E São Pedro escreveu a sua primeira epístola a partir de Roma. Né? Lá no finalzinho da carta ele diz... Inclusive, são os 2 grandes apóstolos que morreram em Roma. Sim. E a igreja até hoje guarda as suas relíquias. Então, assim, só tem motivos para a gente se orgulhar. Sim. Não que esse nome faça parte da igreja desde o princípio. Como você bem disse, foi mais uma intriga dos protestantes de colocar como se fosse pejorativo, como para diminuir, sabe? E a gente assumiu, não, a nossa sede fica em Roma mesmo. Isso sem problemas mesmo. A gente tem vários elementos para ter assim, uma honra por esse nome também, né? A gente tem uma carta inteira na Bíblia só a igreja de Roma que é elogiada, sempre foi elogiada como a mais exemplar, né? Sim. E até hoje é modelo a que todas as igrejas devem estar em comunhão com a cátedra de Pedro. Exato. Então... Obrigado, Tatiane, pela pergunta. E, Thaisa, muito obrigado pela sua presença aqui. A sua história é muito inspiradora. Eu vi muitos pontos em comum. Agora, você tem um apostolado na internet muito bonito. Fala, olhando para aquela câmera, como que as pessoas podem te encontrar na internet? No seu Instagram, você tem canal no YouTube, como é que é? Eu comecei no Instagram, Thaisa Fontana, e no YouTube também. Eu comecei no Instagram, compartilhando algumas coisas da igreja, e no YouTube eu estou fazendo mais algumas resenhas de livros que eu acabo lendo. O seu canal é Thaisa Fontana. Então, eu já estou fazendo agora resenha sobre politização da Bíblia, também já fiz alguns livros do padre Júlio Maria de Lombardi sobre protestantismo, um pouco de apologética, também de doutrina. Então, surgiu dessa necessidade de fazer a igreja ser conhecida pelo que ela realmente é e não pelos espantalhos que eu já acreditei e muitas pessoas também acreditam. Então, me sigam lá e vai ser uma honra ter vocês me acompanhando. Joia. Muito obrigado, Thaisa, pela sua presença e muito obrigado a você que ficou conosco nessa noite de quarta-feira. Espalhe a notícia de que toda quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui na TV Evangelizar, nós temos o programa De Volta para Casa. Também te convido a me seguir no Instagram, Dudu Faria 1, é o meu @ e conheça também o meu trabalho no site eduardofaria.com.br. Tchau, tchau e até semana que vem.